Voltamos, bendita internet, mas vai dar tudo certo. Bom, gente, voltamos. Eu estava bem naquela parte, né? Que eu tava falando pra vocês que quem tem pode não ter e quem é vai sempre ser. Ou seja, se você tem algo, você pode perder, mas quem você é, vai ser quem você é para sempre. E eu estava dando um exemplo do Roberto Navarro, que é um coach financeiro que eu admiro muito, que ele ficou milionário, já se tornou milionário com 24 anos e ele perdeu tudo, chegando a dever mais de 10 milhões. Então foi algo muito grande, só que como ele só não tinha o dinheiro, ele era um milionário, né? Ele só não tinha o dinheiro ali que fazia dele milionário. Ele era uma pessoa milionária, uma cabeça milionária. Então um ano depois ele já era milionário de novo, já tinha pagado os 10 milhões de dívida e já tinha mais 1 milhão na conta. Ou seja, quando você é, você é. Então, o ser é o que importa, porque quem você é o que vai te levar a ter alguma coisa. Então, eu te pergunto, quem é você? Você tem clareza, você tem convicção de quem é você? Quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são as suas crenças limitantes para que você trabalhe elas, né? Não tem como a gente trabalhar nada se eu não reconhecer primeiro, reconhecer é o primeiro passo. Então, quais as suas crenças limitantes, quais as suas crenças empoderadoras, quem é você? Hoje, se eu paro e te pergunto, quem é você? O que você me diz? Então, ter esse autoconhecimento, saber disso é muito importante, porque quando você sabe quem você é, vocês vão ver que diante de todo o nosso conteúdo de hoje, os relacionamentos são melhores e com isso você conquista esse poder aí que é o do network. Bom, e aí quando você sabe quem é você, as conexões que você faz, gente, é muito importante. Os relacionamentos que você tem, essas conexões que você faz no decorrer da vida, elas vão te levar para o topo ou elas podem te levar para o buraco, né? Então, todo o seu trabalho, todo o seu desenvolvimento, todo o seu processo de crescimento vão formar quem você é, certo? Só que vocês já viram, olha só o poder do network, como tá tudo... Opa, cai não. Como tá tudo extremamente ligado. Quando você tem uma boa rede de relacionamento, quando você tem bons contatos, quando você tem uma boa rede de relacionamento, vocês já viram aquela história assim, que às vezes, antigamente, a gente até olhava isso com maus olhos. A gente falava assim, o fulano conquistou esse lugar aí porque Beltrano indicou. E a gente tirava todo o crédito daquela pessoa, desmerecia aquela pessoa totalmente, porque ela estava ocupando aquele cargo porque alguém indicou. Só que isso, gente, é o poder do network. Eu não sei se vocês sabem, mas o presidente da Coca-Cola, o CEO da Coca-Cola, ele fala isso, né? Que ele não chegou nesse cargo de presidente da Coca-Cola, de CEO da Coca-Cola, por causa dos currículos, dos diplomas, por causa de tudo isso que ele acumulou, mas sim por causa dos amigos que ele tem. Só que olha como tá tudo ligado a outra, uma coisa ligada a outra. Se ele não fosse uma pessoa que fosse alguém que tivesse conhecimento, informação, que fosse alguém grande, ele teria relacionamento com pessoas grandes para poder colocar ele num cargo assim como presidente da Coca-Cola? Não, né? Então, como tá tudo muito interligado. Então, aquela pessoa que conseguiu algo, algum cargo, algum reconhecimento, alguma coisa por causa da sua rede de relacionamento, a gente não tem que discriminar, a pessoa chegou lá só porque Beltrano indicou. É o QI, tem que ter QI, tem que ter quem indica. Para ter quem indica, você tem que estar no meio de quem é eficiente para indicar. Então, para começo da conversa, você já tem que estar na roda certa, né? Então, de todo jeito, você já tem mérito. Porque ninguém que é Zé Ninguém vai ser indicado por um alto executivo para ser presidente da Coca-Cola. Concorda comigo? No mínimo, ele tinha ali várias qualidades. Então, isso é muito importante. As pessoas, as suas conexões, elas vão te levar para cima, te levar para o topo
ou te levar pro buraco. Outro exemplo que a gente tem maravilhoso aí, que é bíblico, que eu sempre gosto de pegar os exemplos bíblicos para mostrar, gente, que tudo que a gente está vivendo já aconteceu e tudo que vai acontecer também já aconteceu, que tudo está escrito na palavra de Deus, tudo está escrito na Bíblia, né? E lá na Bíblia está escrito sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Gente, quem orava 3 vezes por dia era Daniel. Quem era douto em ciência era Daniel. Quem orava 3 vezes ao dia era Daniel. Mas quando Daniel foi chamado pelo rei Nabucodonosor para poder ser primeiro-ministro lá junto com ele, quem que ele levou com ele para ter essa bênção? A rede de relacionamento dele. Ele levou Sadraque, Mesaque e Abidnego e nomeou ele para cuidar dos negócios do império. Ou seja, mais uma vez, 3 pessoas chegaram a um nível grande, a um cargo alto, por causa do poder do relacionamento, porque eram amigos de Daniel. Então, muitas pessoas, se você está no meio das pessoas que estão alinhadas com você, nós vamos falar isso aqui um pouquinho pra frente, você vai chegar em lugares que você não pensava, mas simplesmente por você estar junto das pessoas certas, né? Outra história muito conhecida, gente, quando Lázaro morreu. Vocês acham que naquela cidade, quando Lázaro morreu, só Lázaro morreu, mas ninguém morreu? Várias outras pessoas morreram, mas só Lázaro era amigo de Jesus, né? Então Jesus ressuscitou Lázaro porque fazia parte do network dele, era amigo dele, Jesus chorou por ele. Então, quais são os seus relacionamentos? Qual é a sua rede de contato? Olha só, vou dar uma dica para vocês agora muito importante, tá? Não se relacione com alguém pelos resultados que ela alcança, mas pelo propósito pelo qual ela vive. Vou repetir. Não se relacione com alguém por causa dos resultados que ela alcança, mas sim pelo propósito que ela vive, tá? Isso é muito importante. Propósito, sim. De novo, eu aqui falando de propósito com vocês, né, gente? Pra mim é um assunto extremamente importante, tudo começa a partir daí. E aqui também. Não se relacione com pessoas pelos seus resultados, pelos resultados que ela alcance. Se relacione com as pessoas pelo propósito que ela vive. Por quê, Aline? Porque os resultados, gente, eles podem ser temporários. E os resultados, os bens, as conquistas, tudo isso são efeitos. Pode ser temporário, são efeitos de quê? Você tem que olhar o que é aquela pessoa, pelo que ela vive, qual que é a fonte, qual que é o propósito daquelas conquistas, daqueles resultados. A fonte é o propósito que move as pessoas. Então, eu vou me relacionar com Beltrano porque ele tem uma casa igual eu quero ter, ele tem um carro igual eu quero ter, então eu vou colocar ele na minha lista de relacionamento, vou me aproximar dele, ele vai fazer parte do meu network porque ele tem as coisas que eu gostaria de ter. Se você faz isso e aí você chega perto e depois você percebe que esse cara conseguiu a casa, conseguiu dinheiro, conseguiu o carro de forma ilícita. E aí, como você fica? Conseguiu fazendo algo que prejudicou alguém? Conseguiu aquilo ali de maneira que não condiz com seus princípios? E aí, onde você fica? Então, por isso que aqui eu falo pra você que tudo isso, resultados, bens temporários, patrimônios, são efeitos. Então, esteja junto de uma pessoa, selecione a pessoa que vai estar com você pela causa que ela conseguiu aquilo, pelo propósito e não pelos resultados, tá? Isso é muito importante. Quem é você sem um propósito? Aliás, gente, eu tô falando muito de propósito esses dias porque nós temos um seminário esse fim de semana para as mulheres, né? Seminário Propósito, descubra o seu propósito. E aí, quem é você sem propósito? Se você sabe o seu propósito, né? Quem é você sem relacionamentos?
De que adianta você ter 10 bilhões de dólares e estar sozinho numa ilha deserta? Né? Então, quem é você sem esse ciclo de pessoas que tá? Nada é garantido, só quem você é garantia de alguma coisa, né? Então, quem é você? Te pergunto de novo, quem é você? Se eu chego pra você de repente agora e te pergunto, quem é você? Fala pra mim quem é você. Vocês que estão assistindo aí, conta pra mim quem é você. Pergunta tão simples, né? E às vezes tão difícil. Consegue me descrever em uma frase simples, rápida e direta quem é você? Bom, então depois de você ter analisado, deve ter algum delay aí, vou esperar um pouco, depois eu volto com quem me respondeu de quem é você, tá? Então, depois de você ter analisado isso, que você procura as pessoas para fazer parte do seu relacionamento, pessoas que são e não pessoas que têm, pessoas que têm pelo propósito e não pelos resultados, com base nisso que você deve selecionar o seu network, tá? Agora que deve ser com que você organize as pessoas que somem para o seu propósito, as pessoas que se apegam, que vão se juntar, que vão estar junto com você pela sua essência, por quem você é e não pelo que você tem, né? Dinheiro, reconhecimento, glamour não poderão dar sentido à vida, gente. O que dá sentido à vida é quem você é o seu propósito. Então, agora, com base nisso que eu já passei para vocês conseguem construir a sua rede de relacionamento. Ou se você já deve ter uma rede de relacionamento, você pode analisar como tá essa sua rede de relacionamento, né? Olha só, a Ruth disse que sou filha de Deus, que receba a sua graça. Amém. Muito bem, isso aí. A graça, né? Vamos falar sobre essa graça maravilhosa de Deus que vem dele de mais lugar nenhum, né? A única coisa que nada compra, que nenhum poder compra é a graça de Deus. E com isso, com sabendo quem você é, como que tá a sua rede de network, o seu relacionamento? Ele tá condizente com isso? Porque somente descobrir quem você é e viver por isso fará sentido. Só quando você descobre o seu propósito, quando você descobre quem você é, que a sua vida faz sentido, né? E aí eu queria fazer 3 perguntinhas pra vocês, ó. Vão anotando as perguntas, vão respondendo, tá, gente? Porque essa live de hoje, o poder do network, ele é muito importante, só que ele vem mesmo de um princípio interno, primeiramente de você, tá? E aí a pergunta que eu te faço, seguindo isso aí, né, que a sua vida só tem sentido quando você tem um propósito, eu queria te perguntar 3 coisas. A primeira coisa que eu quero te perguntar é: o que você faria se amanhã, pela manhã, fosse feito um depósito de 10 milhões de dólares na sua conta? O que você faria? Tem alguém para me responder aí? Eu sei que tá dando um delay, mas me responda que eu vou continuando e depois eu volto, tá? O que você faria? Acordou de manhã, foi lá no banco e viu que tem 10 milhões de dólares. O que você faria? Para onde você iria? Quem você levaria com você? Já pensaram sobre isso? Gente, a Cláudia disse: eu sairia do trabalho. Gente, olha só. Se a sua resposta, olha só isso. Se a sua resposta é diferente do que tá planejado para amanhã no seu dia, se a sua resposta é diferente do que tá na sua agenda, você não está vivendo o seu propósito, tá? A Cláudia disse: eu voltaria para o voluntariado na escola da vida. O Rick disse: viajaria para Cancún. A Cláudia disse que é um projeto que eu amo ser voluntária. Gente,
Se você não vai fazer, se você acabou de receber 10 milhões de dólares e amanhã você não vai fazer o que na sua agenda já está programado para você fazer, você não está vivendo seu propósito, tá? Nada, nem mesmo dinheiro, nem o poder, nada te desvia do seu propósito quando você realmente identificou seu propósito e decidiu viver pelo seu propósito, porque você decidiu viver uma vida que faz sentido. Entende? Então, lógico que com 10 milhões de dólares, a gente vai viajar para Cancún, mas vai ser quando tiver folga na agenda. A gente vai levar a família para conhecer os Alpes, mas vai ser quando tiver vaga na agenda. Eu não vou cancelar tudo que eu tenho que fazer amanhã porque agora eu tenho 10 milhões na conta. Se eu for cancelar tudo que eu vou fazer amanhã porque hoje eu tenho 10 milhões na conta, o que eu estou fazendo não é o meu propósito de vida. Tá? Então isso é muito sério e é por isso que nós vamos fazer aqui em Uberlândia o seminário propósito, porque é o que dá sentido à nossa vida, tá? Deixa eu ver quem mais respondeu. Isso. Gente, o propósito, ele é sinônimo de desígnio, tá? Ele é sinônimo de desígnio. Desígnio é aquilo que tem que ser feito, é um propósito, é designado. E aí a pergunta é a seguinte, tá? Então eu fiz isso para vocês para fazer uma simples pergunta. E a pergunta é: as pessoas que estão... A Ruth tem que ir para PN. Depois assiste lá no canal, Ruth. Olha só, as pessoas que estão na sua agenda de telefone, elas conhecem o seu desígnio? A sua rede de relacionamento hoje, elas estão com você no empreendimento da sua vida? Elas estão com você nesse propósito? Essa é a pergunta. Agora entenda que se nem você sabe qual é o seu propósito, nem você sabe qual é o sentido da sua vida, com certeza as pessoas que estão se relacionando com você não é uma network poderosa que vai te levar para lugar nenhum, concorda? Então, o primeiro passo é saber, por isso que eu comecei essa live falando, quem sou eu? Quem é você? Para que você saiba quem é você, quais os seus propósitos, qual é o seu valor, para que você saiba isso e a partir disso você escolha a sua rede de relacionamento, né? Quem da sua lista de WhatsApp compartilha do seu sonho? O projeto, sabe aquele seu projeto imutável, aquele seu sonho, aquilo que arde seu coração, que qualifica a sua vida, sabe? Quem da sua rede do WhatsApp compartilha desse sonho com você? Tá junto com você? Isso aí, vamos! Pode falar o seu nome em algum lugar para que você realize esse sonho. Quem? Tem alguém? Se tiver alguém, já estamos bem, né? Muitos não tem ninguém, né? E olha só, vamos fazer um exercício para vocês conseguirem identificar. Pega um papel e eu vou dar para vocês as tarefinhas. Faz o seguinte, pega uma lista com 5 pessoas que você mais convive, que você mais escuta, que tá no seu círculo de relacionamento. 5 pessoas. Gente, o seu círculo de relacionamento é o seu poder no network, tá? É o seu network. Se ele tá sendo poderoso ou não, aí é outra história. Mas as 5 pessoas, coloquem ela aí. 5 pessoas com que você mais convive, com que você mais escuta, seu círculo de relacionamento. Anota elas aí. Agora, você vai procurar pontos em comum entre você e elas. Anota aí do lado, na frente, né, de cada nome. Anota pontos em comum que você tem com essa pessoa, tá? Depois, resuma os principais valores dessas pessoas. Então, na frente de cada nome, você colocou o que você tem em comum com ela e depois você coloca qual que é um valor que é como seu. Nossa, a fulana, ela tem um valor de família e eu também tenho esse valor família. O Beltrano tem um valor de honestidade, eu tenho um valor de honestidade. Então escreve aí, faz essa listinha nessas 5 pessoas que você colocou. Agora analisa o que te incomoda em cada uma dessas pessoas, qual a ação, qual o valor, o que cada uma dessas pessoas te incomoda e o que
nelas te emocionam, que você acha, nossa, fulano tem um respeito tão grande pela mãe, isso me comove, porque pra mim família é um valor, então eu acho que isso é algo bem legal que ele tem, então anota lá, tá? Será que algo tem em comum nessa lista das pessoas com a sua vida? Tem coisas em comum dessas pessoas que você anotou tudo isso com a sua vida? Elas estão diante disso que você anotou aí, ó. Que são as coisas parecidas, que são os valores, que é o que te incomoda, que é o que te emociona. Será que é algo em comum nessa lista dessas pessoas? Elas têm conexão? Essas pessoas têm conexão com você, com o seu propósito? Faça essa análise com essas perguntas que tá aí, tá? Porque isso vai indicar a direção da sua vida. Se a sua vida tá tomando uma direção ou se a sua vida tá sendo bloqueada de direção, tá? Isso é muito importante, tá? Eu cheguei uma época da minha vida que eu descobri que eu não avançava, porque o que me rodeava, as ações que eu tinha que fazer, o que eu precisava fazer para avançar no trabalho que eu havia escolhido, iam contra os meus valores. E com isso, eu estava bloqueada. Por isso é importante você reconhecer e saber que se as pessoas que estão ao seu redor têm todos esses valores, princípios, estão alinhadas com o seu propósito para você poder avançar, ou não estão alinhadas e com isso você está bloqueado. E com isso você não está conseguindo avançar na vida. Porque as pessoas que te cercam te influenciam. Nós somos resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos, dos livros que nós lemos e das viagens que nós fazemos. Então, se as 5 pessoas que convivem comigo não compartilham do meu propósito, não tem nada a ver com o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é crescer, é formar uma família valiosa, é ter um negócio próprio, é mudar a vida das pessoas. E eu só ando com amigos que gostam de estar em barzinho, que gostam de estar em festa, que gostam de falar da vida do outro, que não gosta de investir em conhecimento. Não tem coerência. Não tem como eu deslanchar minha vida frequentando um ambiente com esse tipo de relacionamento, com esse network, tá? Então, o poder do network, gente, ele é muito importante, porque ou ele te avança ou ele te trava. Isso é forte. E quando você descobre o seu propósito, o que é... Vocês vão enjoar de me ouvir falar de propósito. Mas é que é muito valioso, gente. Fez tanto valor na minha vida. Depois que eu tomei plena consciência do meu propósito, é tão feliz o meu coração, é tão leve o peso, o fardo, é tão mais leve, porque eu sei que é um propósito por trás de todas as dificuldades. Então as dificuldades ficam mais leves, é tão mais feliz, que eu creio que todo mundo tem que descobrir seu propósito, todo mundo tem que viver o seu propósito, né? Então, quando você descobre o seu propósito, a vida fica mais fácil e selecionar as pessoas que vão estar com você, que vão conviver com você, também fica muito mais fácil. Porque enquanto você não sabe o seu propósito, você tem um amigo que é baladeiro, você tem um amigo que é casado, que é cristão, que vive dentro da igreja, você tem um amigo que é... Então você tem amigos, você vive no meio de um monte de gente e aquela confusão, não que seja errado, mas tá te levando para que caminho? Tá te levando a conquistar qual o objetivo da sua vida? A rede de relacionamento, ela vai te servir para te impulsionar ou para te manter onde você tá, te travar. Então, quando eu sei o meu propósito de vida, é mais fácil eu escolher as pessoas com quem eu quero conviver. Porque eu vou escolher conviver com as pessoas que têm um propósito como o meu. Porque aí nós vamos nos ajudar, nós vamos conversar dos mesmos assuntos, nós vamos fazer mindset, nós vamos juntar todos para criar ideias, para poder fazer coisas onde o meu propósito vai se potencializar, né? Bom, aí... Olha só, para chegar onde você quer, você precisa frequentar os círculos sociais que potencializam quem você é,
né? Então é isso que eu acabei de dizer pra vocês. Não adianta eu querer ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, se todas as minhas amigas são solteiras e baladeiras. Entende, gente? É aquela mesma coisa. Se eu tô com um problema no casamento, eu vou pedir conselho pra minha amiga solteira. Entende? Então, o poder do relacionamento, o poder das pessoas que te rodeiam, e é você que escolhe, né? Nós vamos falar aqui que às vezes tem as pessoas com que você tem que conviver, né? Então, tem ali certas pessoas com que você tem que conviver e muitas vezes elas não compartilham dos seus sonhos, não compartilham do seu propósito. Mas o que eu tô falando com vocês é do tempo que você domina, do tempo que você é dona. Tem gente que tem 2 horas do dia livre e ao invés de estar com alguém que vai potencializar quem você é, ao invés de estar lendo um livro, ao invés de encontrar amigos que vão te potencializar, vão encontrar pessoas que anulam a sua identidade, que te desanima do seu sonho, que limita a sua criatividade. Qualquer tempo livre que você tem, ou seja, tempo que você é dono, você tá dedicando ele a que lugar? Né? A moeda mais valiosa que a gente tem, né? A gente já falou sobre isso. Você tá dedicando ela para qualquer coisa que esteja fora do seu propósito? Não perca tempo, gente. Se você estiver dedicando o tempo que você é dono para alguma coisa, para algum relacionamento que não esteja dentro do seu propósito de vida, você tá desperdiçando seu tempo, você tá jogando vida fora. Né? Selecione pessoas que têm algo a agregar ao seu propósito de vida. Isso que é importante. Você tem que selecionar as pessoas que vão te agregar, né, ao seu propósito de vida. Vamos dar um exemplo bíblico? Davi e Jonatas. Qual que era o propósito de Davi? Reinar. Com quem Davi andava? Jonatas, que era filho do rei. Olha só, entende? Coerência com quem eu quero, com quem eu ando. Então, relacionamento. Se o meu propósito é ser uma treinadora, ter conhecimento e fazer diferença na vida das pessoas, eu vou andar com aquela pessoa acomodada que só quer ver sessão da tarde, não quer nada da vida, só chama pra balada, pra barzinho? Não! Então, em que eu tô investindo o meu tempo? Tem que ser no meu propósito, com os relacionamentos. Em que tipo de relacionamento que eu tô investindo o meu tempo? Quem é a minha network, gente? Quem é a sua network? Pensa, quem é você? O que você quer? E se as pessoas que estão ao seu redor potencializam quem você é ou te anulam? Elas potencializam quem você é ou elas te anulam? E outra coisa, isso não é egoísmo, tá? Tem gente que pode estar pensando, mas então você só quer andar com gente melhor que você, não sei o quê. Não, a pessoa não precisa ser melhor que eu, mas se ela tem o mesmo propósito que eu, é com ela que eu vou andar. Isso não é egoísmo, isso é pensar no seu futuro. Até porque quando você consegue grandes coisas, as pessoas que estão ao seu redor vão conquistar também, né? Daniel conquistou o governo, com isso Sadraque, Mesaque e Abednego foram juntos. Então não é egoísmo, é pensar no seu futuro, tá? Então, importante, gente. Olha só outra coisa muito valiosa também. Sabe José do Egito, que eu adoro contar as histórias dele, né? Ele foi um dos grandes, dá pra gente tirar, eu acho que quase todos os poderes ele usou, muito sábio. E ele montou a network dele, gente, na prisão. Quando José foi preso, depois da esposa de Potifar querer ficar com ele, ele fugiu e ela mentiu e jogou ele na prisão. E ele ficou preso ali. E sabe o que ele fez? Ele fez network, ele fez relacionamento. Lá ele fez amizade com um copeiro. E depois o copeiro foi quem lembrou dele diante de Faraó e levou ele para governar. Ou seja, o que essa história quer dizer? Que José, ele não merecia estar na prisão. Ele não tinha feito nada errado. Então ele podia estar lá gritando, xingando, blasfemando, falando tudo de ruim. Mas não, ele falou, vou usar aqui o poder do relacionamento. E ele se aliou com quem poderia levar ele.
adiante. Ele selecionou os contatos. Naquela prisão tinha gente de todo jeito, assim como no nosso mundo tem gente de todo jeito. E ele fez as alianças certas, ele se aliou ao copeiro, ele fez a seleção do networking dele. Então, às vezes, você pode estar num lugar que você não está gostando. Você pode estar no emprego que você não pode estar gostando. Você pode estar em algum lugar que você acha que não merece, que você não queria estar, que é ruim. Mas aí é o lugar de você fazer networking. Às vezes aí é o lugar que você vai conhecer alguém que, assim como aqui José conheceu o copeiro, que o copeiro disse o nome dele para Faraó, então ele governou. Aí onde você tá pode ser onde você vai conhecer alguém que logo vai dizer o seu nome para alguém e vai te promover e levar para o lugar onde você deseja. Então todo lugar onde você tá é uma possibilidade de fazer networking. Cada pessoa que você conversa é uma possibilidade de fazer networking. Tem a história do empresário que ele estava cansado daqui do Brasil e o salário muito baixo pelas suas competências, pelas suas qualidades, e ele foi tentar tirar um visto para ir para os Estados Unidos. E aí na fila, tirando o visto, ele estava muito ansioso e começou a conversar com um cara que estava na fila e acabou contando a vida dele inteira, que ele era especialista em sistema e falou todas as qualificações dele, que ele era realmente muito qualificado, mas o Brasil não pagava bem pelo trabalho dele, então ele queria um visto para ir para os Estados Unidos para poder fazer e crescer lá. Contou a história de vida inteira dele pro cara, trocou telefone, criou relacionamento. Beleza, foi tirar o visto e adivinha, o visto dele foi negado. 2 semanas depois, esse cara que ele conversou lá ligou pra ele. Cara, e aí, é o fulano da fila, você conseguiu o visto? Ele falou, não, cara, não consegui. E o cara virou pra ele e falou assim, olha, eu consegui, só que eu tô mudando pra cá e a empresa que eu tenho aí precisa de alguém exatamente com as suas qualificações. Então, como o seu visto não saiu, eu gostaria de chamar para ser presidente dessa empresa, para cuidar desse setor, tal. Olha isso! E ele estaria ganhando 3 vezes mais do que ele pensava em ganhar. Então, olha que grandioso, né? O poder, ele podia ter ficado naquela fila calado, sem falar nada. Ele resolveu criar relacionamento. Quando ele criou relacionamento, ele deu uma informação importante que depois essa pessoa lembrou dele e colocou ele aonde ele deveria estar. Então, olha só, os caminhos que Deus toma também, né? Que tudo une. Preparação com plano transcendental te chega ao seu destino. E Deus preparou que o visto dele foi negado. Naquela hora ele ficou chateado. Mas olha só o propósito final, né? Daqui mesmo tinha algo grandioso para ele. Então não adiantaria o visto dele ser negado, Deus fazer toda a parte sobrenatural, se ele não fizesse a parte dele natural de se relacionar, de usar os poderes que nós temos ao nosso favor, não é? Então, por isso que é importante aproveitar onde você está para criar os relacionamentos que você precisa para chegar aonde você quer chegar, para cumprir o seu propósito, né? Isso é muito importante. Olha só, e o networking, gente, ele não é os contatos que você tem no WhatsApp, tá? Ah, eu tenho 2.000 contatos no WhatsApp, 8.000 amigos no Instagram. Isso não é o seu networking. O networking são as pessoas que mencionam o seu nome em lugares estratégicos. E aí eu te pergunto, você tem contatos assim? Pessoas que pensam em você diante de pessoas ou situações importantes, situações valiosas. Você tem esses contatos? Ou seus contatos é só aqueles que chamam pra balada, pro churrasco, pro futebol? Como que tá os contatos? As mulheres? Só aquelas que chamam pro chá pra falar da vida dos outros? Aqui não, né, gente? Isso é importante. Então, quem tá na sua lista... Gente, eu sei que é desesperador, tá? Eu sei porque... tô no processo também. Adquirir esses poderes e viver esses poderes com maior potencialidade, gente, é processo, né? Pra vida toda.
Então, quando você olha para sua rede de amigos e olha aquela olhada e fala, meu Deus, quem aqui vai me chamar para a roda de cima? Quem aqui vai mencionar meu nome nos altos níveis? E você não enxerga muita coisa, dá um medo, né? Fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas para tudo há tempo, né? E aí outra coisa importantíssima, que não adianta ser, meus amigos e vou afastar de todo mundo. Olha só, que é muito importante. Atraímos o tipo de pessoas que se identificam com a nossa essência, tá? Com o nosso propósito. Ou seja, se você tá atraindo só pessoas que não condizem com o que você quer, provavelmente você não está vivendo o padrão que você quer. Você não está vivendo a busca pelo que você quer. Você está contaminado pelo meio ali e está vivendo, criou aquele padrão, então você só vai atrair aquele padrão de pessoas, tá? Então isso é muito importante. Olha só, eu não tinha o hábito de ler, né? Esse hábito é recente na minha vida, desde que eu comecei a busca pelo meu propósito, essa mudança aí, essa guinada. E depois que eu comecei essa busca do conhecimento, e deve fazer um ano que eu comecei essa busca por conhecimento, essa fome de conhecimento mesmo, começou a mudar as pessoas que eu atraí, né? Então, um exemplo grande aí é a Jaque, a minha parceira de negócio, que eu encontrei. Gente, eu atraí a Jaque, né? A gente estava num churrasco, eu comecei a conversar com ela e descobri que ela era coach e ainda tinha sido assistente de um cara que eu admiro muito. Então, olha só isso. Mas eu já estava conectada nesse padrão de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, entende? Então, você atrai as pessoas que se identificam com a sua essência e com o seu propósito. Quem você está atraindo? Não está atraindo as pessoas que se identificam com o seu propósito? Então, vamos mudar o padrão. A forma com que você está comunicando tem que alterar, porque você está atraindo exatamente aquilo que você joga. O que você joga volta. Então é hora de dar uma alinhada. O que será mesmo que eu quero? Como que as pessoas estão me vendo? Né? Então é hora de dar uma alinhada para que você possa atrair as pessoas que vão fazer seu círculo de relacionamento ser um poder de network. Passa um pente fino nas suas redes sociais, passa um pente fino, porque, gente, a sua network tem pessoas de caráter duvidoso, essa fama vai chegar até você. Tá? Então isso é fato, por isso que é muito importante. A gente brinca, né? Até teve uma live que eu falei assim, é bíblico, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Fiquei rindo. Gente, fiquei rindo porque não é bíblico assim, né? Mas lá na Bíblia tá escrito, tá? Em Provérbios 13:20, tá escrito assim, ó: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, diga com quem tu andas que direi quem tu és, né? Então, se no seu networking tem pessoas de caráter duvidoso, essa fama, ela vai chegar até você. Então, você precisa ter esse cuidado para você poder criar uma network que te impulsione e não que te prejudique, né? As pessoas com grande resultado, as pessoas que conquistaram grandes coisas, elas vão pesquisar a sua vida, né? Antes de te convidar ou de aceitar alguma parceria com você. Então não adianta eu querer, vamos pensar aí em alguma coisa pra gente dar o exemplo. Eu quero ter uma ONG, de animais. Vamos colocar aí, eu quero um propósito de vida é ter uma ONG de animais. E aí eu convido uma pessoa para poder me ajudar, para ser minha parceira, para ter essa ONG de animais. Aí ela vai pesquisar meu Facebook, ela vai pesquisar meu Instagram, ela vai conversar com as pessoas que me conhecem, para poder aceitar, para saber qual que é o meu propósito. Eu quero ter uma ONG de animal. Por quê? Para eu poder arrecadar dinheiro e fazer outras coisas. Tem gente que faz isso, né? Então essa pessoa ela vai pesquisar. As grandes pessoas, elas não vão se aliar com pessoas que não estão com propósito alinhados com os delas. Então às vezes eu quero que alguém venha trabalhar comigo, fazer parte do meu time,
Só que essa pessoa, ela vai pesquisar, por que eu vou fazer parte do time da Aline? Pra que eu vou trabalhar com ela? Se fulana falou isso, que ela fez isso. Então, isso é importante, tá? Você tá alinhado, você tá escrito, né, lá em Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Por isso, gente, você tem que cuidar do seu network. Só que, primeiramente, cuidar de mim. Porque quem eu sou vai atrair as pessoas para estar ao meu lado e eu tenho que escolher também essas pessoas, tá? Para grandes propósitos, muitas vezes eu vou ter que trocar as amizades. Muitas e muitas vezes, porque eu já vi pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que conquistaram grandes coisas na vida e porque começaram a andar com pessoas que não tinham propósito, pessoas que não estavam nem aí pro dia de amanhã, pessoa que vivia na farra, essa pessoa afundar. Tá? Assim como eu vi pessoas que não tinham nada e começou a andar com pessoas bem informadas, começou a ter acesso a lugares de nível maior, de um padrão maior, e essa pessoa assim, ó, cresceu na vida. Então, o poder do relacionamento, ele é muito grande, ele é muito importante, né? Vocês sabiam que o CEO da Microsoft, Nadella, não sei se pronuncia assim, né? Ele é indiano, imigrante nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro e ele disse que duas coisas fizeram com que ele tivesse sucesso. A primeira, a geografia que ele estava, e a segunda, o network que ele criou. A geografia, porque não adiantava nada ele ter todo o conhecimento se ele estivesse lá na Índia, na cidadezinha que ele nasceu. Então ele estava nos Estados Unidos. Então a geografia que ele estava era importante. Só que também precisava do network, das pessoas com que ele fez relacionamento, os relacionamentos que ele criou. Isso é muito importante, porque o relacionamento que ele criou, chegou uma hora ali que alguém falou assim, nossa, sabe o fulano? Ele é bom nisso, nisso e nisso. Chama ele pra você conversar. E aí aquele presidente foi lá e chamou, entende? Então quem é a pessoa que tá no seu meio de relacionamento que vai te apontar para alguém grande? Que vai te apontar para alguém que tem o mesmo propósito que o seu. Não precisa ser grande, não precisa ser já o sucesso, mas a pessoa que tem o mesmo propósito que o seu. Entende? Que quem vai lembrar de você quando tiver numa reunião e tiverem falando, nossa, nós precisamos de alguém inteligente, criativo, que possa cuidar do nosso marketing. Quem vai lembrar de você? Quem do seu círculo de amizade vai lembrar de você? Vai te jogar pra roda de cima? Eu quero fazer umas perguntinhas pra vocês anotarem e responderem, tá? Não precisa responder agora. Vocês respondam depois. A primeira pergunta é a seguinte: você tinha ideia de que uma rede de relacionamento é um poder? Vocês tinham ideia, gente? Que a rede de relacionamento, ela é um poder? Vocês tinham ideia disso? Eu não tinha, tá? Eu não tinha ideia que a network, o relacionamento era um poder assim tão grandioso. Não tinha a menor ideia, né? Até ler e ver que nós somos resultado das 5 pessoas que nos rodeiam, né? E aí eu comecei a pensar, se a gente é resultado das 5 pessoas que nos rodeiam, então tem que conviver com pessoas melhores. Só que mais que isso, o poder do network é quando você convive com pessoas que não sejam só melhores que você, mas que elas estejam alinhadas com o seu propósito de vida. Essa é a grande chave. Quando eu convivo com pessoas que têm o mesmo propósito de vida que eu, tem propósito de crescimento, se eu quero crescer, tem propósito de ser esposa, de ser mãe e ter uma família. Esse é o meu propósito, é a minha vida. Eu quero ser uma dona de casa, ter 3 filhos e criar minha família no amor de Cristo. E aí? Quem que é o meu círculo de relacionamento que está potencializando isso em mim? Que está fazendo cada dia eu me tornar uma pessoa melhor para que isso vire realidade? Esse é o poder do network.
dentro de casa e fora. Quem vai te soprar para os 4 cantos para chegar a bênção na sua mão, assim como aconteceu com José, né? A outra pergunta é a seguinte: também não tinha, a maioria também não tinha, né, gente? Olha essa outra pergunta. Quanto você tem investido em sua networking profissional e pessoal? Quanto, gente, você tem investido na sua network pessoal e profissional? Porque não adianta também eu ter network só voltada para o trabalho, né? E voltada pro relacionamento pessoal, pro meu eu, a minha família, né? Quem são os meus amigos que vêm jantar na minha casa, né? Quanto tempo eu tenho dedicado a essa vida social que faz parte, né, da roda da vida aí, daquela roda que a gente faz da vida, onde a gente alinha os pontos importantes da vida. Quanto tempo eu tenho investido para o meu network pessoal? Quanto tempo eu tenho investido para o meu network de relacionamento? Às vezes tem gente que trabalha... Deixa eu acompanhar na hora aqui. Às vezes tem gente que trabalha muito, fica muitas horas dentro do trabalho, dentro de uma empresa, e não olha aquela empresa ali com olhos de pessoas, com olhos... que aquelas pessoas pode ter alguém ali que vai te favorecer em algo que você está desejando, que vai te favorecer num projeto que você está pensando, né? Então isso é importante, né? Onde você está, qual tempo você está investindo para criar essa rede de relacionamento, né? Quando alguém te cumprimenta, você vira a cara. Então eu tenho que criar rede de relacionamento, gente, eu tenho que cumprimentar, conversar, conhecer a pessoa para saber se aquela pessoa se alinha com os meus pensamentos. Quem sabe ela é a pessoa que eu estava tanto procurando? Quem sabe ela é a pessoa que está trazendo aquela chave que eu precisava para abrir aquela porta, né? Então é muito importante isso, abrir. Abrir os olhos, tira as escamas dos olhos e começa a enxergar o mundo muito maior do que o dia a dia lá, dorme, acorda e é isso aí mesmo, se Deus quiser dar certo. Não é assim, né? Olha a outra pergunta. Você se considera um bom amigo? E aí, você é um bom amigo? Ou tá para os amigos só na hora da necessidade? E amigo, gente, não é aquele que você vê todos os dias, né? Tem amigos que você não vê há tempos, mas você sempre tá ali mantendo preocupado, saber se tá bem, né? Como que vai? Então sempre se relacionando. Às vezes amigo de outra cidade, de outro país, mas você não perde o contato, não perde esse relacionamento, né? Então isso é muito importante. Liste as 5 pessoas mais estratégicas em sua rede de relacionamento. Quem são as 5 pessoas mais estratégicas hoje na sua rede de relacionamento? Não, eu sou amigo do Beltrano, a gente se dá bem, porque eu gosto muito de falar da palavra de Deus, falar da Bíblia, e ele também, ele é um estudioso da Bíblia. Então, quando a gente senta é maravilhoso, porque a gente tem esse assunto em comum e a gente cria grandes ideias. Tem alguém aí assim? Não, eu gosto uma pessoa estratégica na minha lista de relacionamento é a Joana, porque meu sonho é ser mãe. A Joana é uma mãe excepcional, tem 3 filhos que amam ela e ela me ensina muito. Eu gosto muito de estar com ela, a gente troca umas ideias maravilhosas. Quem? Érica Aline Moura. Amém, Senhor, que eu seja canal. Olha só, você acredita que se uma dessas pessoas tivesse a oportunidade de indicar algo, de indicar alguém para algo extraordinário, ela indicaria você? E se ela indicaria você, por que ela indicaria você? Então, no mesmo exemplo aqui do João, que a gente é amigo por causa do estudo bíblico. Se teve lá na igreja dele um momento onde tem que ter uma palestra sobre a palavra de Deus, uma motivação, será que ele te indicaria para fazer isso, esse trabalho na igreja dele? E se ele te indicaria, por que ele te indicaria? Não, eu indicaria a Aline porque ela realmente estuda muito a palavra de Deus, ela tem uma visão que vai agregar para a igreja, ela tem isso que vai ser fundamental para nós. Tem.
Gente, faça essa análise. Sabe por quê? A network de vocês é muito importante. A network, ela vai te impulsionar ou ela vai te travar. É fato. É um poder grandioso. Eu vou fazer um vídeo depois, tá? E vou postar lá no canal do YouTube, Mulheres Virtuosas. Eu vou fazer um vídeo sobre o marketing, tá? Para que vocês saibam trabalhar melhor o marketing de vocês, o relacionamento mesmo, saiba como potencializar os seus pontos fortes para que você possa atrair as pessoas certas, os relacionamentos certos e você possa crescer esse poder da network, tá? Prometo pra vocês, vou colocar lá no canal do YouTube Mulheres Virtuosas, tá? Gente, pra fechar, é o seguinte: tudo que é bom tem que treinar, tudo que é ruim não precisa treinar, já vem com a gente, né? Alguém aí precisa treinar pra ser pobre? Não precisa. Precisa treinar para ficar doente? Não precisa. Então, tudo que é ruim não precisa treinar, não precisa de treino. Mas tudo que é bom, tudo que é para crescer, tudo que é para evoluir, tudo que é para resultado positivo tem que treinar. Então, eu tenho realmente que parar e analisar a minha vida em questão dos meus relacionamentos, fazer as análises dessas perguntas que eu mandei para vocês e mudar isso. Tá? Porque se eu não sentar para poder fazer uma análise de quem são meus amigos hoje, de quem são as pessoas que estão me impulsionando para realizar o meu propósito, quais são as pessoas que não estão me impulsionando, estão me atrasando, se eu não fizer essa análise na minha vida e reorganizar isso, eu não consigo realizar os meus propósitos. Porque as pessoas que nos rodeiam, é muito forte a influência que ela tem na nossa vida. Então eu preciso alinhar isso, tá? É um dos poderes fundamentais que nós temos hoje para conquistar grandes coisas na vida, né? Então a gente tem vários exemplos que eu citei para vocês de pessoas tanto bíblica, né? Tanto pessoas da Bíblia quanto pessoas do nosso mundo real. Que a Bíblia também é mundo real, né? Mas os nossos dias de hoje, pessoas dos dias de hoje, pessoas da Bíblia que conquistaram grandes coisas com o poder do network, tá? Então pegam todas essas perguntas que eu falei pra vocês e vocês potencializam esse poder que vai fazer muita diferença. Então hoje nós falamos do poder do network, onde o principal fator é saber quem você é, qual o seu propósito de vida, porque com isso você vai selecionar as pessoas que devem ser seus amigos, as pessoas que têm que conviver com você, para você selecionar as pessoas que vão potencializar os seus sonhos, potencializar quem você é e não bloquear quem você é, impedindo o seu crescimento, né? E depois disso você tem aí a função de utilizar esse networking para poder realizar o seu sonho, realizar o seu propósito e assim ajudar as pessoas também, certo? Bom, meninas e meninos, que tem alguns meninos aí, é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o poder do network. É algo muito importante, muito valioso. Eu espero realmente que vocês façam aí a resposta dessas perguntinhas, porque eu tenho visto a cada dia mais no meu dia a dia o poder do network, de ter os relacionamentos certos, de conhecer as pessoas certas, e isso só depende de nós, né? De buscar, e principalmente para que eu tenha bons contatos, eu preciso ser uma pessoa boa, né? Aquela pessoa que é quem eu gostaria de ser, ela tem que ir, por que ela vai querer conversar comigo? Por que ela vai querer se relacionar comigo, né? Então eu tenho que ter em mim benefícios, eu tenho que ser boa, né? Eu tenho que ter algo que vai agregar valor também na vida daquela pessoa, para que a gente possa ter um relacionamento de contribuição mútua. E nós também, né? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor que nós vamos poder indicar, que nós vamos poder fazer com que tenha um resultado melhor, porque isso, a rede de relacionamento é algo mútuo, né? É um para ajudar o outro, um para ajudar o outro a crescer e assim todo mundo crescendo, né? O que é incrível. Bom, gente, então quero agradecer todos vocês que participaram de nossa live de hoje. O próximo poder que nós vamos falar é um poder muito forte também, que é o poder da sabedoria. Isso mesmo. Na nossa série Empoderamento
Próxima live, quinta-feira, às 19 horas, a gente vai falar sobre o poder da sabedoria. E essa é top, hein, gente? Muito obrigada a todos vocês. Que bom que vocês gostaram. Espero vocês nas nossas lives, gente, toda terça e quinta, às 19 horas. Manda pros amigos. E agora eu vou salvar e eu já vou postar lá no canal do YouTube, tá? Mulheres Virtuosas. É só vocês colocarem título Empoderamento, que vai ser mais fácil de achar, tá bom? Então compartilhe. Muito obrigada a todas vocês, Nádia, Gabriela, Marli, Fabiana, Ilza. Muito obrigada, espero ter ajudado. E ó, vamos lá, a gente já tem 3 poderes aí que nós já aprendemos e a gente pode usar na nossa vida para fazer grandes coisas, conquistar grandes sonhos, tá bom? Então, um beijo pra vocês, muito obrigada e até quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, gente.